Boa noite para quem está chegando. Boa noite, nosso convidado já está a postos. Yuri, boa noite. Olegário, seja bem-vindo, meu irmão. Então, gente, estamos aqui mais uma vez para transmissão dessa live. Essa live ela é transmitida do Instagram do Ministério Teleios, Ministério de Homens da Paróquia Anglicana do Espírito Santo, Zona Norte, na cidade do Recife. Boa noite para aqueles que estão chegando. Sejam bem-vindos. Esta noite será uma noite muito agradável para conversarmos um pouco com o nosso convidado, Pedro Neves, sobre um tema relevante para a nossa vida, que é a saúde física e a sua importância. Então, essa proposta da noite de hoje, né, honrando aí mais uma agenda do Ministério de Homens, né, todas as sextas-feiras às 20 horas, nós estamos juntos aqui para um bate-papo, sabe, sobre temas que interessam numa série aí, agora nesse momento, sobre saúde. Tá? E a gente trouxe para vocês, para iniciar essa série, saúde física. Então vamos conversar com o nosso convidado, o Pedro Neves. Já eu vou chamar ele para a gente começar a live, tá? E eu faço uma apresentação sobre quem é o nosso querido convidado Pedro Neves. Então vamos aguardar as pessoas que estão chegando. Eu vou dando as boas-vindas, tá? Deixa eu me apresentar, me permita a apresentação. Tá? Eu sou Fernando de Alcântara, eu sou de formação, sou arquiteto, sou urbanista, sou casado com Eliane Chalaça, nós temos 3 filhos, nós congregamos na Paróquia Anglicana do Espírito Santo da Zona Norte, tá? Eu também sou membro desse Ministério Teleios, a quem meus queridos companheiros me confiaram essa conversa, essa live, dessa noite de sexta-feira, tá? Bené está entrando aí, boa noite, seja bem-vindo. Então eu vou saudando aqui não só os nossos irmãos de lá da Paz EN, mas também quero mandar um abraço lá para os meus companheiros, corredores com Cristo. Tá? Estamos 5 anos juntos aí nessas corridas de rua. Tá? Então, vai meu forte abraço aí para os corredores com Cristo. E eu vou já chamar o Pedro para a gente começar o nosso bate-papo. Tá? Então, vamos falar sobre saúde física e a sua importância. Tá? Então, acho que já temos aí um grupo bacana. E vou fazer lá o convite pro Pedro já estar conosco aqui na sala para a gente começar o bate-papo. Boa noite, Pedro. Opa, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tá escuro aí, né? E aí? Oi? Se aproximar fica mais claro um pouquinho. Tudo certinho, então vamos ajustar graças a Deus. aí. Vou pedir aqui o meu suporte, se eu estou bem na tela. Hein, Liloca, estou aqui bem? Você tá bem, então, vamos lá. bem, tá tudo certo aí. Seja bem-vindo, meu irmão, tá? Para os nossos
convidados. Esse é o nosso querido Pedro Neves, tá? Eu vou fazer a apresentação do nosso querido convidado, tá? Para mim, que sou corredor de maratona, já fazer a leitura aqui do currículo sucinto dele é uma verdadeira maratona. Vou tomar fôlego aqui, mas vamos lá. Pedro é graduado em Educação Física, tá? É especialista em Fisiologia do Exercício, é mestre de Educação Física e é doutorando em Ciências da Saúde. Bom, para falar sobre saúde física, ninguém mais capacitado que o nosso irmão. Então, eu quero, na medida que saúdo as pessoas que nos chegam agora, tá, dar realmente as boas-vindas a você, Pedro, para esse bate-papo sobre saúde física aqui no Instagram do Ministério Teleios. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Fernandinho. Muito obrigado. Para mim é uma honra, né, estar por aqui. Eu vi até que entrou um colega meu de trabalho, o Kenis Bonatti. Um alô para você, grande Kenis, saudade, né, do nosso tempo de trabalho juntos. E queria dar boa noite para todo mundo que está aqui na live, para todos que estão assistindo. O tema, de fato, é muito relevante. E espero que eu consiga ajudar, né, a esclarecer algumas dúvidas, a, de repente, posicionar melhor sobre esse entendimento a respeito do corpo humano, a respeito da saúde, do condicionamento, da aptidão física e também daquilo que Deus espera de nós, né, cristãos, em relação a esse tema. Para mim é motivo de grande alegria estar com vocês aqui hoje, né? Que bom, Pedro. Nós estamos também compartilhando essa alegria, não só de transmitir mais uma mensagem para os homens, mas em especial sobre saúde, né? Tão importante a gente valorizar a saúde, né? E aí a gente, nessa noite de hoje, a gente vai ver, né, que dimensão essa saúde física ela deve estar atento, né? Nós temos que estar atentos a essa dimensão. E aí, para começar a nossa conversa, Pedro, eu vou fazer logo já para aquecer nossa conversa, a primeira coisa que eu lanço para você é você falar um pouquinho qual a importância de cuidar da saúde corporal, da saúde física. Eita, vamos lá então, né? Bom, primeiro é importante entender, né? Como você bem citou, eu sou especialista na área de fisiologia. E desde a graduação que eu estudo essa área, fisiologia, para quem não sabe, é a área que cuida do entendimento do funcionamento do corpo humano. Como esse corpo funciona e, no nosso caso, né, que trabalhamos com exercício físico, entender como o corpo reage ao esforço. Então, essa área de fisiologia, ela indica para nós, né, de muito tempo atrás, que o corpo humano ele foi criado para o movimento. Então, o movimento é uma premissa da nossa sobrevivência humana, é uma premissa daquilo que devemos fazer. E para que você cuide do corpo, né, em si, no que diz respeito a tecido muscular, tecido ósseo, no que diz respeito à manutenção de uma boa estrutura física em relação ao peso, a aptidão, né, para você conseguir desenvolver as atividades, ou seja, ter força, flexibilidade, nada mais importante do que o movimento. O movimento é quem possibilita para nós, possibilita para o nosso corpo essas condições. Mas, além disso, é importante entender que a ciência hoje estabelece uma relação que é direta entre a atividade física e a saúde. Essa relação direta que existe entre a atividade física e a saúde, ela diz o seguinte: quanto maior a aptidão física de alguém, melhor responde o seu corpo. Então, responde o corpo em relação à prevenção de doenças, responde o corpo em relação a controle de doenças, responde o corpo em relação à saúde mental. Essas coisas têm relação, sim, com o grau de aptidão física de alguém. E baseado nisso que a ciência traz, né, alguns experimentos eles dão conta também que existe uma relação entre essa aptidão que você tem, que você possui, com a longevidade.
Então, o que é que a ciência diz? Ela diz assim, olha, você vive mais se você for ativo fisicamente. Se você tem uma boa condição cardiorrespiratória, isso dá para você alguns anos de vida a mais, porque, Fernandinho, hoje em dia, né, tirando esse surto do coronavírus aí que a gente tem vivido no tempo atual, as grandes doenças que mais geram óbito são as doenças cardiovasculares e as doenças cerebrovasculares. E essas Então, comorbidades é que estão intensificando o quadro aí de morte, né, por coronavírus, né? E isso. essas comorbidades, normalmente, elas são provenientes aí de um estado inativo, né, do ponto de vista da atividade física, não é isso? Perfeito. É justamente isso. Acontecem duas coisas, né? Uma coisa é assim, a inatividade física, ela é deletéria para o corpo humano, principalmente porque a inatividade física gera diminuição da massa muscular. E o tecido muscular é um tecido fisicamente ativo, é um tecido metabólico, ele regula o nosso metabolismo. Ele não é apenas o locomotor, aquele que te dá a capacidade de fazer um movimento, mas ele regula o nosso metabolismo e, por conta disso, ele regula a sua saúde cardiovascular, regula a sua taxa de açúcar, ajuda a minimizar o impacto dos alimentos que são ricos em gordura no seu corpo. Então, essa premissa, né, que a atividade física e, posteriormente, a gente define o que é atividade física e o que é exercício, trazem para nós, essa premissa é justamente o que dá para nós a proteção contra essas doenças. Agora, um fato comum que a ciência descobriu há cerca de 30 anos atrás, que para a ciência é novo, né? E foi justamente a área que eu estudei no mestrado, é que essas doenças, como diabetes, hipertensão, até o mal de Parkinson, Alzheimer, doenças associadas ao sistema cerebrovascular, como o acidente vascular encefálico, né, que antigamente a gente chamava de derrame. Dizia assim, olha, a pessoa teve um derrame, ela teve um AVE, que é um acidente vascular encefálico. Esse tipo de problema é oriundo de um estado inflamatório que é crônico no nosso corpo. E esse estado inflamatório crônico, ele tem relação com o sedentarismo e com o aumento de gordura corporal. Então, essas duas coisas, em associação, elas levam ao surgimento das doenças e, consequentemente, à morte. E aí foi que a ciência descobriu, né? Que essas doenças, junto com o envelhecimento, elas tornam o nosso sistema imunológico debilitado. Ele fica menos capaz. Então, por isso que essas comorbidades, elas hoje, elas são um grande problema no que diz respeito a esse vírus. Né? O vírus, ele atua de maneira mais intensificada em diabéticos, hipertensos, pessoas com mais de 60 anos. Por quê? O idoso, porque ele está no estado de imunossenescência, né? O envelhecimento da imunidade dele, do sistema imunológico, das células. Os outros dois são inflamados crônicos, então são pessoas que já apresentam disfunção no funcionamento do seu corpo. E aí, por isso, esse vírus ataca de uma forma mais intensificada, né? Pior para esse grupo de pessoas. E para quem tiver curiosidade, vai lá no meu perfil do Instagram, que eu escrevi ontem um texto falando sobre a aptidão física e o SARS-CoV-2. Por quê? Porque a literatura ela tem trazido as seguintes informações. O sujeito que é idoso e que é ativo fisicamente, ele tem uma certa segurança ou uma certa prevenção no sentido de que o envelhecimento das suas células do sistema imunológico acontece de maneira mais retardada do que comparado a um sedentário. O sedentário ele tem um envelhecimento mais rápido das células. Então, o exercício acaba que protegendo esse idoso que é fisicamente ativo contra esse vírus. Perfeito. Pedro, deixa eu ir saudando aqui as pessoas que chegaram agora. Tá? Nós estamos aqui debatendo aqui com o Pedro Neves, tá? Sobre saúde física e sua importância. Tá? Então, assim, Pedro, dessa primeira parte que você falou aí, quer dizer que nós, seres humanos, fomos criados para ser ativos. A inatividade gera disfunção. É isso que você está querendo dizer para a gente?
Isso, é exatamente isso. A inatividade gera disfunção celular, e essa disfunção celular acaba que favorecendo ao surgimento de doença. Vou dar um exemplo, tá? O corpo ele tem uma propriedade no nosso vaso sanguíneo, que é assim, a célula endotelial, que é a célula do vaso, ela tem que impedir a adesão de qualquer substância. Num sujeito que tem saúde adequada em relação a esse vaso sanguíneo, não existe agregação de gordura, por exemplo, no vaso, porque as células repelem essa gordura. Mas aí, um sujeito que acaba sedentário, ele tem disfunção a nível dessas células e acaba que acumula gordura no vaso, o que vai gerar a aterosclerose, né, que é o entupimento desse vaso. E aí vem as outras doenças associadas, como a hipertensão. O sujeito pode ter um infarto se, por exemplo, uma artéria do coração estiver entupida. Pode ter o acidente vascular encefálico se uma artériazinha lá do seu cérebro estiver entupida. Então, o que é que gera isso? Gera o sedentarismo e o excesso de gordura corporal. Tá? Então, é como o Nando Filho acabou de escrever, vamos se movimentar. Inclusive, viu, para quem está assistindo, nós estamos em pé. A live está acontecendo em pé, foi proposta do Fernandinho. Ele disse, não, a gente tem que dar exemplo, então vamos ficar em pé aqui, a gente está em pé, porque... Estamos ativos, né Pedro? Não, e prevenindo a morte, viu? Porque existem artigos que falam que quanto mais tempo sentado, menos tempo de vida você tem. Então levanta aí de onde você estiver, assiste a live em pé também. Então, essa é a nossa proposta, de se manter de pé, se manter ativo. Então, continuo dando boa noite aí a quem nos está dando audiência hoje, tá? Então, eu só vou pedir uma coisa para vocês, porque, pelo que eu estou vendo aqui, tem muita gente fazendo pergunta, interessada. Eu vou pedir para que a gente faça essas perguntas no final, para poder a gente tentar responder, porque como a gente está aqui conversando, né, a gente não consegue em tempo real responder a todas as perguntas, mas a gente vai responder lá no final. Vamos deixar um tempinho, né, Pedro, para a gente responder a nossa audiência aqui. Sim, então, com certeza. Eu já vou fazer uma outra provocação. Me diga, Pedro, você como especialista na área de educação física, né, de saúde, né, quais são as recomendações para a gente obter uma boa saúde? Bom, eu vi até que tinha uma pergunta, né? Falando assim, dá uma dica para quem está iniciando, né? Antes de dar as recomendações, eu queria dizer para vocês que estão em casa hoje, que assim, eu tenho falado muito em rede social e inclusive dando palestra em alguns eventos, indicando o seguinte, nesse momento, né, que a gente está em isolamento social, e as pessoas não têm um acompanhamento. Se você é idoso em relação ao que você vai fazer, por que seja cauteloso? Porque o exercício mexe com a imunidade também. Então, se o sujeito ele não está adaptado, ele não está acostumado e vai fazer exercício agora e quer fazer logo muita coisa, porque o ser humano ele é imediatista, então a gente quer emagrecer logo, a gente quer ficar forte logo, a gente quer fazer tudo para já. Se você é iniciante, seja cauteloso, faça nada que seja muito intenso, porque quanto maior a intensidade, maior a chance de baixar a imunidade. Existe um efeito imediato do exercício, que é de suprimir a imunidade. Essa imunidade volta ao normal posteriormente. O exercício de alta intensidade, ele é imunossupressor. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, todo cuidado. E aí, o que existe de recomendação, tá? Vamos definir atividade física e o que é exercício. Uma atividade é qualquer movimento ou qualquer ação que gera gasto de energia. Então, por exemplo, varrer a sua casa é uma atividade física, caminhar é atividade física, lavar um carro lavar prato é atividade física. Tudo que gasta energia a partir da ação do músculo é atividade física. O que é exercício, então? Exercício é quando você faz algo que é programado, algo que é organizado, é sistematizado, tem um propósito, existem metas, objetivos com
aquilo que você está aplicando. Normalmente prescrito Tem alguém por um ministrando, né, Pedro? Isso. Tem alguém ministrando Normalmente também, né? prescrito por um... Isso. Aí passa a ser exercício. Então, o que existe hoje de relação, tá? Existe um órgão que é o órgão mais pesquisado para nós da educação física, que é o American College of Sports Medicine. Esse órgão, ele faz um compêndio de que existe de informação aí, de pesquisa científica e dá as recomendações. Então, o que ele traz? Aquela famosa recomendação de 30 minutos por dia de atividade. É uma recomendação que é do American College. E essa recomendação é da conta da relação que existe entre a atividade e a saúde. Se você fizer 30 minutos por dia, que o American College sugere de uma atividade que seja moderada, você vai estar cuidando da sua saúde. Ou seja, ninguém precisa ser super atleta para cuidar da saúde, tá? Essa ação aqui, o que a gente deixa claro, né? Ninguém precisa ser bodybuilding, ninguém precisa fazer culto ao corpo agora, depois da live de hoje. Não precisa disso para cuidar da sua saúde. 30 minutos de atividade física de intensidade, ou 5 dias por semana, ou 3 vezes por semana de uma atividade mais intensa, são recomendações clássicas que existem da relação entre o exercício, benefício da atividade física e a saúde, tá? No que diz respeito Perfeito. à força, porque todas as pessoas precisam trabalhar três coisas, Fernandinho. Elas precisam trabalhar a força, a flexibilidade e a condição cardiovascular. Então, a condição cardiovascular trabalha na corrida, na caminhada, numa aula de ciclismo, numa hidroginástica, numa aula de dança. Você trabalha esse componente aeróbio, que é cardiovascular. Força, a gente precisa trabalhar uma resistência. Então, para que você trabalhe força, desenvolver movimento contra resistência. Então, por exemplo, a hidroginástica, você está na água, a densidade da água é maior do que a do ar. Você está fazendo um treinamento de força. Principalmente se você é mais idoso ou se você é sedentário, que o nível de aptidão física é mais baixo. Quando você for fazer hidroginástica, você vê que não é tão simples assim, não é tão leve assim como a da piscina. O exercício de musculação é treino de força. O que se recomenda são pelo menos 2 dias por semana de exercício desse tipo. Então, por exemplo, cardiorrespiratório se recomenda todo dia. Exercício de força, no mínimo 2 vezes por semana, de 2 ou mais vezes por semana, tá? Mas se você não puder fazer muito, 2 por semana, para trabalhar a sua força muscular. Existem coisas que você pode fazer na sua casa, como se levantar de uma cadeira é um treinamento de força. Você está agachado e está fazendo extensão da coxa. Então, isso é treinamento de força. E o terceiro componente é a mobilidade ou a flexibilidade. E isso você trabalha com alongamento, você trabalha fazendo movimentos articulares, esse tipo de coisa ajuda no sentido de estrutura corporal adequada e evitar que as articulações elas sofram por qualquer tensão excessiva a nível muscular. Tá? Garante que você continue fazendo o movimento de forma preservada. Então, isso é o recomendado. Agora, estamos numa situação então, esses 3 aspectos aí, eles se complementam, Pedro. E nessa situação atípica de pandemia, todo cuidado com a sua saúde é pouco. Também todo cuidado para que você faça o exercício ou a atividade de maneira progressiva, também dá para fazer tudo de uma vez só. Tá? Mas de recomendação, basicamente... O áudio do Pedro está cortando um pouco.
Pedro, você está me ouvindo? Esses três aí são essenciais. Agora, E eles se a complementam, né, Pedro? atividade física Isso, garante, isso, a atividade isso tem física uma... garante que você vá manter a sua saúde. Bom, mas eu quero cuidar mais do meu corpo. Eu posso? Claro que pode. Você pode melhorar a estética. Ao meu. Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí, todo mundo? Tá cortando um pouco, Pedro. Tá meio fora do compasso. Complementam. Você está ouvindo, Fernandinho? Tô lhe ouvindo agora. Agora eu tô lhe ouvindo. Bom, Você me ouve ele está bem? aqui, tá? Eles se complementam. Eu posso cuidar mais da minha saúde? Posso. Eu posso fazer exercício? Posso. Isso não é um problema. Eu posso cuidar mais, inclusive, esteticamente. Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho. Tá. Tá Tá um ouvindo? pouquinho fora do compasso. Tô. Pronto. Ouço. Agora? Mas o que estava dizendo era o seguinte, tá? Que a pessoa pode cuidar mais da saúde dela se ela quiser. Ela precisa ficar restrita a essas recomendações de atividade física. Ela pode fazer exercício, ela pode procurar um profissional, estabelecimento, fazer algo mais direcionado, estabelecer metas, contanto que se respeite, né, um princípio do treinamento físico, que é ser regressivo, tá? Existe uma ação entre a carga praticada, tá cortando ainda, é? Falando. Lani, tá cortando? Tô ouvindo. Tá um pouquinho fora do compasso. Me ouve agora? Pedro? Pra gente aqui, sabe? Vou convidar de novo lá o Pedro para ele. Estamos reconectando aqui nosso convidado. Teve um delay aqui entre a fala e a imagem dele aqui. Então vamos de volta aqui com o Pedro. Nessa live tá bacana. Pedro, me ouve agora, Pedro? Tá me ouvindo, Pedro? Tá ajustando lá a conexão dele. Enquanto isso, eu vou saudando aqui as pessoas que nos dão audiência nessa live. Eu vejo aqui meus colegas aqui dos Corredores com Cristo. Um forte abraço, Marquinho. Jarbinha também está aí presente. A gente no final vai fazer algumas perguntas aqui ao Pedro. Eu peço que você, que a gente... Bom, vamos continuar tentando aqui, tá, gente? Tá dando um probleminha lá de conexão com o Pedro, mas a gente vai continuar aqui na conexão aqui com o Pedro. Gente, estamos aqui tentando fazer uma conexão aqui com o Pedro.
ele caiu aqui na transmissão. Eu vou convidar ele aqui de novo, tá? Estamos já providenciando aqui a conexão. Boa noite para quem está chegando agora. A gente está aqui numa live sobre saúde física e os seus benefícios. E a gente está aqui com o professor Pedro Neves, numa conversa bacana. Ele já falou sobre a importância de cuidar da saúde corporal. Estava falando agora das recomendações, né, que ele tem para nós aqui para obter uma boa saúde. E vamos dar aqui só um tempinho para ele se conectar. Eu vou agradecendo aí vocês que estão nos dando audiência. Para Silvio, Deus abençoe. Vamos insistir aqui na nossa conexão aqui com o Pedro, tá, gente? Não vou desistir, não. Vamos lá, vamos procurar aqui o Pedro. Então, Pedro estava falando aqui de coisas bem interessantes, sabe, gente? No resumo, aí, ele como especialista em fisiologia do exercício, ele está avisando aqui a gente que vai trocar o telefone. Enquanto isso, eu vou fazer um resumo aqui do que Pedro falou para a gente até agora, tá? Nessa primeira parte, Pedro falou aqui um pouquinho sobre como o corpo humano ele foi criado para estar em movimento, sabe, gente? Porque tem uma série de funções que elas são deflagradas com esse processo de trabalho, de atividade física, entendeu? O músculo ativa uma série de funções que ajudam ao funcionamento do nosso corpo, tá? Então, não vamos... deixa eu só... Eu acho que ele vai entrar com o telefone aqui. Ele está entrando com o telefone aqui de Fabiana. Te deixei na mão aí, Fê. Troquei o telefone aqui porque começou a dar problema. Também. Espero que esteja melhor agora. Tá bem melhor, tá no tempo, porque estava dando uma diferença entre a sua fala e a imagem. Eita, mas eu estava tentando dar um resumo aqui para o pessoal. Deixando você na mão. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estava fazendo um resumo aqui do que você falou até agora, Pedro. E dá um arremate aí sobre aquela história das recomendações para obter uma boa saúde. Você falou dos três aspectos, né, que devem ser levados em consideração, principalmente para quem está começando a ser moderado, né, mas você estava falando digamos assim, das qualidades que você precisa desenvolver, né, os aspectos, né, de cardiovascular, né, de força e de flexibilidade. E de flexibilidade, que pouca gente dá atenção a isso, né? Isso. Existem três coisas, né? Que são a força muscular, que aí muita gente costuma cuidar desse lado, fazendo exercício de musculação nas academias. Tem o lado do cardio, que é um engano para quem faz musculação não fazer cardio. É importante fazer os dois. E um terceiro aspecto seria a mobilidade ou a flexibilidade. Por quê? Porque a mobilidade é o que garante que você vai ter qualidade na realização de um dado movimento. Então, uma pessoa pode, por exemplo, fazer muito treinamento de força, melhorar a força muscular e, de repente, ficar encurtado muscularmente ou fisicamente, e esse encurtamento pode gerar uma lesão no futuro. O treinamento de mobilidade ou de flexibilidade garante que isso não vai acontecer, porque você vai sempre estender a fibra muscular, você vai sempre alongar. Então é prevenção à lesão, não é isso? Isso, é prevenção no sentido crônico, né? E existe uma máxima também do exercício, que é assim, quando o exercício é feito com qualidade, em relação ao movimento, você tem mais ganhos, tá? Então, uma pessoa que vai, por exemplo, fazer um treino de força na academia, se ela faz um movimento que não é muito bom, se ela faz um movimento encurtado, ela vai deixar de ganhar benefícios
em relação à força, a desenvolvimento muscular, porque ela está trabalhando o músculo apenas numa porção dele. Quando a gente faz uma contração muscular, quando nós fazemos uma contração muscular, esse músculo ele não se encurta por igual, ele se encurta de forma não uniforme. Então é por isso que é preciso trabalhar com amplitude. Então a mobilidade articular ajuda você a ter essa amplitude que vai garantir que o movimento ele saia com qualidade, né? Então, a longo prazo, isso significa, sim, prevenção de lesões e manutenção de uma boa arquitetura a nível corporal. Perfeito. Tá? Postura, né? Isso, postura, porque é muito comum, tá? Por exemplo, em diversas profissões, o cara é dentista, por exemplo, ele vai trabalhar muito tempo numa dada postura, forçando, de repente, o corpo dele numa dada condição. E aí, o que é que normalmente acontece? Ele vai para a academia de ginástica, chega lá, faz um treinamento padrão, que é igual para todo mundo. E isso é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque o exercício ele tem que ser pensado individualmente. Por que ele é equivocado fazer o que é igual para todo mundo? É equivocado porque ele está solicitando, durante o ofício dele, certos grupos musculares que acabam ficando mais fortes do que outros. Isso gera descompensação na postura. Então é interessante, por exemplo, o profissional que vai avaliar você, entender qual é a sua profissão e como você trabalha. Você é arquiteto, mas como é que você desenvolve a tua função enquanto arquiteto? E a partir dessa análise da tua atividade funcional, do que você faz no seu tempo livre, é que ele monta um programa de exercícios alinhado também à tua condição de saúde e os objetivos que tem. Tá. Ou seja, o ideal é que todo esse trabalho, né, de exercício físico seja customizado, não é isso, Pedro? Com certeza. Porque nós somos únicos. Nós somos únicos, né? Isso. Deus ele criou cada um, né, conforme a sua imagem e semelhança, mas ele colocou em nós características genéticas, biológicas que são diferentes. Então, por exemplo, Fernandinho, você... Então, deixa eu aproveitar para já provocar uma coisa... Então vai. Na sua fala. Eu vou desafiar você a falar um pouquinho dessa saúde física relacionada à vida cristã. Topa fazer isso? Vamos embora. Então, vamos lá. Eu estava falando Fé justamente... e saúde física. Como é que isso se relaciona? Como é que funciona esse negócio, né? Vamos lá, primeira coisa é o seguinte, lá em Gênesis 1, né, Gênesis 1, 26 e 27, é o texto que a Bíblia retrata, né, que Deus ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, quando eu leio esse texto de Gênesis, né, que fala sobre a imagem e semelhança de Deus, eu fico me perguntando sobre duas coisas, né? Eu fico pensando assim, nossa, Deus ele deve ter criado a cada um de nós a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos acessá-lo de maneira mais fácil. Por quê? Porque eu sou finito na minha capacidade de compreensão de Deus e Deus é infinito. Então é difícil compreender Deus sendo finito e Deus infinito. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus e eu consigo ver Deus a partir dos meus irmãos. Isso significa também que, por outro lado, eu preciso cuidar dessa imagem que Deus quer que você passe para as pessoas. Então, imagina só que você é um cristão, a imagem e semelhança de Deus, e é dado a hábitos alimentares de forma excessiva, né, exagerada. Consequentemente, o seu corpo ele vai ser um reflexo desse hábito, e, consequentemente, você não vai passar para as pessoas que você está cuidando, né, daquilo que Deus constituiu como imagem e semelhança dele. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Mas Paulo, ele foi expert em trazer exemplos no que diz respeito a exercício, saúde e cuidado com o corpo. Paulo, lá em 1 Coríntios 6, 12, 19, e o versículo 19, diz assim, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Logo depois, Paulo ele fala sobre alimento e estômago.
no texto bíblico ele vai falando sobre isso. Paulo estava exortando sobre santidade, mas ele estava dizendo assim, olha, qualquer coisa que te domine é algo que não convém para você fazer porque você é cristão. Você tem que ter a mente de Cristo, tem que ter uma mentalidade nova. E às vezes o que nos aprisiona, por exemplo, é a TV e o sofá. Estão me dominando. Né? Estão me dominando. Eu não estou dominando. Isso, eles estão me dominando. É o hábito alimentar exacerbado, né, com alguns alimentos que causam mal à saúde, que a gente já sabe. Né? Se eu não falasse nada para vocês sobre benefício de atividade física, as pessoas que estão na live já sabem. Mas, normalmente, é difícil, é uma luta para que a gente torne as pessoas fisicamente ativas. E eu comentava até com você essa semana, eu dizia assim, olha, o Brasil é o segundo local do mundo que tem maior número de estabelecimentos comerciais que tratam de exercício. Os Estados Unidos são o primeiro, o Brasil é o segundo em número de academias de ginástica. Mas quando a gente compara a população fisicamente ativa que frequenta esses estabelecimentos, o Brasil está perdendo de lavada para diferentes países. Porque nos outros países... Né? É um negócio estranho. Nos outros países do mundo... não se encaixa, né? Não se encaixa. Tá? Então, nós que somos da área, né, da educação física, a gente costuma falar o seguinte, olha... às vezes é melhor que você engaje alguém numa atividade do que você queira fazer com ela aquilo que você acredita ou que você leu que é a melhor atividade, porque isso depende também da afinidade da pessoa com a atividade. E aí, nesse sentido, é uma luta que você tem contra o sedentarismo, é algo parecido com o que Paulo expressa no texto lá de Coríntios, né? Aí Paulo completa esse texto falando assim, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? É como se Deus ele tivesse emprestado o nosso corpo e dito, olha, cuida, zela desse corpo que eu te dei, que a partir de um determinado momento, esse corpo vai ser requerido de volta. Então, além de ser imagem e semelhança de Cristo, você precisa cuidar do seu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nesse corpo. E aí me remeteu a algumas histórias, né? Que eu estava até compartilhando com o Edgar essa semana, Marcelo Cartacho, né, e o Wilton. A gente estava fazendo um trabalho de seminário e lá nesse trabalho se falava sobre o avivamento do país de Gales. E Sim. Nesse avivamento do país de Gales, existia um sujeito chamado Evan Roberts, que foi o grande avivalista daquele movimento. E esse Evan Roberts, ele era um jovem trabalhador de minério, ele trabalhava em Minas. E nesse sentido, né, de trabalhar em Minas e ser jovem, né, cheio do desejo, da sede, né, por Deus, ele começou a usar esse jovem ele criou um movimento que alcançou a nação toda. Só que, com o passar do tempo, existia uma certa divergência teológica, né, em termos de crença a respeito daquele movimento, e esse jovem ele começou a ficar estressado com aquela atividade dele, né? Além de ficar muito estressado, esse jovem ele também começou a ter desgaste físico. Imagina, ele ia toda noite para uma reunião de oração, saía de madrugada e no outro dia ia trabalhar na mina. E saía da mina, ele tomava banho e ia para a reunião de oração na igreja. Então essa ação dele, né, intensa, gerou um despertar na nação para um avivamento, mas ao mesmo tempo a história relata que ele sofreu um desgaste físico muito grande e precisou se afastar do movimento. Então Deus ele não deseja que nenhum de nós nos tornemos ativistas na igreja ou que nós façamos, né, nada em excesso sem cuidar do nosso corpo. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Deus ele quer sim que você cuide do seu corpo, que você zele desse templo do Espírito Santo, que você mantenha esse corpo em ordem. E mais para frente eu vou ler um versículo que você, assim, esse versículo me impactou quando eu estava, de repente, né, pensando assim, como associar a atividade física àquilo que Deus deseja, né? Mas Paulo ele vai dizendo assim também, olha,
em 1 Coríntios 9, 24, ele diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo estava dizendo, num contexto, né, sobre santificação, sacrifício, né, participação no reino de Deus, ele estava exortando a igreja a ter estratégia e dizer assim, olha, se cuidem, porque Paulo ele se cuidou para que o ministério dele pudesse continuar. O Evan Roberts teve que parar o ministério dele por desgaste físico. Então é como se a Bíblia estivesse te ensinando que você pode ser sim um grande instrumento nas mãos de Deus, mas você precisa se preparar para isso, tá? Preparar o seu corpo para aguentar essa demanda, tá? E aí deixa eu só ler o texto que eu falei, está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, se alguém quiser ler depois, o texto diz assim, olha, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! O texto está dizendo assim, olha, quando Jesus voltar, ele vai querer saber como o teu corpo está também. Teu corpo, tua alma e o espírito. Está escrito, né, Pedro? Está aqui, ele está dizendo, olha, se cuida, não tem o que falar, se cuida, mantém-se vigilante em termos de oração, mas cuida do teu corpo físico também, porque essa é a vontade que Deus tem para a nossa vida. Tá. Perfeito, eu acho que agora você nos trouxe realmente essa conexão aí, né, e de tudo que você nos apresentou aí relacionado à palavra de Deus, eu acho que não tem mais dúvida, certo? Que isso é um ordenamento divino, né, cuidar da nossa saúde física. Não significa dizer que a gente vai dar prioridade disso em relação a... Tudo é uma questão de equilíbrio, né, Pedro? Né? Isso, é tão perfeito. importante você ter esse crescimento espiritual, mas que você também cuide do seu corpo, né? Como um ser único, né? Não desconectado. Então, imagina, Fernandinho, né? Desculpa interromper, mas imagina só, né, que você é funcionário de uma grande empresa. Eu trabalhava numa instituição que era uma multinacional, e aí eu tive a oportunidade de conversar com o CEO da empresa, numa reunião, e ele chegou e falou assim, olha, eu não quero ninguém estourado na empresa. Tratem de fazer exercício físico e cuidar da alimentação. Eram pessoas que trabalhavam numa área de gestão, né, da empresa dele, ele falou, não quero que ninguém fique estourado, não. Com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não vou diminuir a pressão sobre vocês vão sentir pressão mesmo. A empresa vai pressionar. Mas, por outro lado, eu estou dizendo a vocês, olha, se cuidem para que vocês... de uma empresa, e se você recebe essa recomendação dentro de uma empresa, que dirá no que diz respeito a Deus, né? Que Deus deseja te usar como um grande instrumento, né, de propagação do Evangelho. Dirá em relação a Deus o zelo que você tem que ter, o cuidado que você tem que ter. Só para eu concluir essa parte, né, de passar a palavra, Provérbios 17, 22, ele diz assim, ó, o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido ressaca os ossos. O coração bem disposto é um remédio eficiente, meu querido. O coração é um músculo, vai treinar ele. Vai treinar, né? Mas, Pedro, acho que você definiu bem, né? Esse ordenamento aí divino para a gente cuidar da saúde física. Nós estamos chegando aqui aos últimos 10 minutos. Eu vou fazer uma outra provocação para você dizer para a gente rapidamente, porque eu quero ver se dá tempo de a gente responder umas perguntas aqui da nossa audiência. Então, me fala um pouquinho, para a gente fechar, quais são as repercussões do bom cuidado com a saúde, então? Opa, o que vamos é que a lá. gente ganha? Vê, no mínimo,
né? Se você se cuidar, você vai ganhar tempo com a sua família. Pensa só num Bom, trabalhador excelente. que chega na casa, né, do trabalho cansado e os filhos estão lá requerendo atenção e ele está exausto. Ele está cansado, ele não vai dar atenção à família dele direito. Isso daí você pode mudar de vida fazendo atividade física, fazendo exercício. O exercício ele traz como propriedade uma melhoria no seu estado de condicionamento para você suportar a carga do seu trabalho. Então, quando você chegar em casa, vai estar menos cansado, vai dar atenção à sua família. Uma outra coisa que existe de relação do exercício com a saúde é a questão da saúde mental, né? Quando a gente fala de cuidado com a saúde, é importante entender que nada é assim uma panaceia, né? O exercício não é uma panaceia. Você precisa cuidar da alimentação, você precisa dormir bem, você precisa controlar o estresse. Como é que você controla o estresse? Com exercício. Você bem sabe, né, que corre, que depois do exercício sente prazer, né? Liberou endorfina lá e está sentindo prazer com aquela atividade que faz. Quando eu estou com os meus amigos lá do Corredores com Cristo, quando a gente termina, a gente está, na verdade, numa euforia, numa brincadeira, sabe? A gente está se completamente descontraído. Né? E isso então, é muito saudável para a gente, né? Essa integração com outras pessoas é muito bom, é um efeito secundário, né, que a atividade física promove. E cuidar da saúde mental também. Então é outro benefício que tem, além daqueles que a gente falou no começo, né, de proteção para a sua saúde, regulação das suas taxas, a repercussão fisiológica é fato, está comprovado, há uma repercussão emocional e psicológica, há uma repercussão social da prática da atividade física. Então, existem N benefícios, né, de fazer atividade física juntos, né, junto com pessoas. Eu trabalhei na Academia da Cidade por muitos anos, lá no Cabo de Santo Agostinho, e lá a maior parte das pessoas que eu atendi eram mulheres que eram viúvas. E lá naquele encontro delas, era que, falei até o nome do nosso ministério, né, encontro delas, lá no encontro delas, era onde elas cuidavam da saúde mental. Então, era coisa assim de Deus mesmo, a atividade física na vida delas. Bom, Pedro, acho que a gente já fez um bom apanhado. Eu queria agora aproveitar esses últimos minutos para que as pessoas que nos assistem aí, se tiver uma pergunta aí direta para o Pedro, que possa lançar aí no chat para a gente tentar responder. Fique à vontade. Nós temos mais ou menos 7 minutos. Dá para responder aí umas 2 perguntas, depois a gente se despedir. Então, vamos lá. Eu tô passando aqui para trás, né? Eu vi que tinha uma pergunta. Sim. Tá recuperando alguma pergunta aí? Tô com outro celular agora e mudou. O chat está diferente. Mas tinha uma pergunta sobre artrite, né, e patologia articular. Um dos grandes benefícios para cuidar das articulações é o fortalecimento muscular. Então, se você os músculos que cuidam daquela articulação, você acaba protegendo essa articulação. A pessoa que tem suporte, né? Sente dor, ela deve fazer o exercício aí sim, com cuidado no ângulo que vai desenvolver. Né? Essa é uma recomendação, é atentar para esses 2 fatores, o fortalecimento muscular, que não necessariamente precisa ser a base de um exercício que cause uma grande amplitude de movimento. Mas tem que ver a capacidade, a mobilidade dela, né? Tem que avaliar, né? Isso. O Olegário perguntou se exercício de alongamento em que modalidade, né? Qualquer modalidade assim, o alongamento é uma atividade que você pode fazer a parte da sua exercício, né? Então, eu não necessariamente preciso alongar para começar a fazer exercício, tá? Isso é um mito. Mas eu preciso aquecer para fazer o exercício. É diferente de alongar. Alongamento não aquece. Aquecimento gera-se com o movimento. Então, quando você começa a movimentar as articulações, movimentar os membros, você aquece.
O alongamento ele vai ajudar no sentido de distensão da fibra muscular para relaxamento. Então eu posso fazer com cuidado depois do exercício, como eu posso fazer em outro horário. E posso fazer todos os dias, não tem regras. Bené perguntou se devemos cuidar do corpo, se o cristão, mais ainda. Aí a gente já conversou sobre isso, né? Que sim, é uma ordenança bíblica que se encaixa também quando a gente vai observar o quanto que Paulo anda nas viagens missionárias, que Jesus andou, os caras tinham que ter condicionamento bom. Vai falar com Davi que atirou uma pedra em Golias. Davi treinava, Davi não atirou por acaso. Né? Esses personagens bíblicos ele praticava aquele instrumento, né? E o sistema de mobilidade primitiva era uma mobilidade ativa, né? Quer dizer, nós, os homens, o ser humano era o seu próprio instrumento de locomoção, era o principal instrumento de locomoção. Né? E os animais, mas muitos dos deslocamentos eram feitos a pé, né? Em marcha, né? Edgar botou uma pergunta interessante aqui, ele está querendo fazer uma pegadinha. Ele disse assim, por que Deus descansou? Na verdade, ele está contribuindo, né, com a reflexão. Ele está dizendo assim, por que Deus descansou no 7º dia, se ele é Deus e não descansa, né? Justamente para Deus ensinar a gente que tem que ter equilíbrio. Até com exercício, o ciclo do exercício você está aqui, treina, sua capacidade no dia piora. Depois você recupera e passa o que tinha. O exercício funciona assim. Tem uma máxima que diz que repouso, recuperação é treinamento também, né? O pós-treino, treinamento, né? Também. O pós-treino é tão importante quanto o treino. Se você não tem uma recuperação adequada, está fadado a até piorar o condicionamento. Liloca botou aqui, a alimentação e exercício estão super interligados. Alguma orientação para iniciante que precisa perder peso? Bom, como eu falei, nesse período de pandemia, é melhor ser cauteloso. Então, você pode começar, por exemplo, eu sempre falo, né, a gente discute, Fabiana é nutricionista, a gente conversa muito aqui em casa, que às vezes é importante que a gente comece com uma política que o próprio Ministério da Saúde usa, que é de redução de dano. Então, o que ela diz? Ela diz assim, olha, se você não pode fazer muita coisa agora, vai fazendo aos poucos. Tira uma outra coisa da tua alimentação, começa a implementar pequenas ações de exercício. Nesse período de pandemia, é o melhor fazer. E depois que terminar a pandemia, a gente pode incorporar práticas mais intensas, né? Pedro Neves, estamos chegando aqui ao final da nossa live. E eu quero agradecer, em nome do Ministério Telejo, sua participação, de você ter aceitado o convite, de você ter trazido essas informações para a gente sobre saúde física. E quero deixar que um espaçozinho aí para você se despedir do da nossa live. Eu que agradeço a vocês o convite, peço perdão aí pelos problemas técnicos que eu tive aí no meio da live e dizer para vocês que assim, a gente tá com muita saudade da nossa comunidade, né, de ver todo mundo lá junto, a gente cultuar a Deus e se congregar, né, celebrar a Cristo. E como a gente tem conversado, né, é importantíssimo que a gente comece a mudar a nossa mente. Paulo afirmava isso, né? O homem precisa renovar a mente dele, precisa renovar a mentalidade. Incorporar hábitos saudáveis que estão alinhados com o que Deus deseja. Então é importante que a gente comece, a partir de agora, mudar nossa mente e os nossos hábitos. Ótimo. Então, Pedro, forte abraço, obrigado pela sua participação. Vamos se despedindo aqui de você, tá? Deus abençoe. Forte abraço. Deus abençoe. Estamos à disposição. Valeu, um abraço, Pedro. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Tá? Um forte abraço aqui, ó, pro grupo aqui, Corredores com Cristo. Eles estão à disposição de vocês. Se vocês quiserem iniciar, vem junto. Forte abraço.